noite a todos. Né? Hoje nós estamos aqui reunidos para o último seminário de 2022 da disciplina Seminários em Ciência e Tecnologia 2, do programa de pós-graduação em Ciências Exatas e Tecnológicas. Hoje nós temos dois convidados do professor André, que infelizmente não pôde estar conosco, aqui, que é o Nélio, e o professor Caio, nosso colega ali da UFG, né? Até outro dia nós éramos UFG também. O Caio, ele tem graduação em Ciências Biológicas, mestrado em Ciências Biológicas, Comportamento e Biologia Animal, pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e tem um doutorado em Parasitologia Veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e é professor aqui, como eu já disse, aqui da UFG, do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública. O Nélio é o mestrando, né, que desenvolveu esse trabalho, que também vai falar com a gente, ok? E eu entendo que você está fazendo, não está aqui nos dados que passaram para mim, mas eu entendo que você fez o mestrado lá na UFG, correto, Nélio? Correto. Maravilha. Então, gente, eu agradeço muito vocês terem aceitado o convite. Eu achei legal que tem uma coisa meio multidisciplinar, né? E isso tem bastante a ver com o que a gente tem aqui. Nós temos nessa sala engenheiros, temos químicos, temos físicos, matemáticos. Essa é uma conversa super legal. Vocês preferem, só antes de liberar para vocês, você prefere que eles perguntem no meio ou que eles perguntem somente no final? Eu acho que pode deixar livre. Eu acho que fica livre. Acho que se as perguntas forem acontecendo no momento da apresentação, mas é melhor, né? Eu também acho. Eu compartilho a sua opinião. Então, gente, muito obrigado. O palco é de vocês. Beleza. Pessoal, boa noite, então. Fazendo a introdução aqui sobre o trabalho, né? Primeiro adiantando aí e agradecendo o convite que o professor André fez, um prazer estar aqui com vocês. E ao mesmo tempo que foi um convite assim bastante bacana, estimulante, foi um convite desafiador, né? Falar para um público completamente diferente do que a gente está habituado a falar. Né? Na época, quando o professor André fez o convite, aí eu perguntei qual que era o perfil, como é que é o programa. Eu já conheci um pouco, porque a gente vem de uma empreitada junto aí, tanto eu como o professor André e mais dois colegas do UFG, a gente foi os pioneiros aí em aprovar um edital desse aspecto DAI, né, que é um projeto em parceria com empresas, e trazer esse edital, né, foi um motivo de bastante felicidade para nós, né, estar aí nessa primeira oportunidade, captando esse recurso, trazendo esse projeto aí para o UFG. E nesse interim a gente foi estreitando laços, fomos conversando, né, e o professor André fez esse convite. E desafiador porque eu pensei, poxa, dentro de tudo que a gente tem feito aqui no laboratório, o que de repente se enquadra melhor para a gente conversar com o pessoal? E aí me veio essa ideia, não sei se realmente seria a melhor escolha, para mim parece que sim, né? Trazer esse mestrado aí que o Nélio vem desenvolvendo, né? Então, só para vocês saberem, Nélio, tem umas 2 semanas que você qualificou, né? Então nem defendeu ainda, né? Nem defendi. Trabalho bem fresquinho aí para vocês. E esse é um trabalho também que envolve muitas coisas, né? Nesse trabalho, a gente vai conversar um pouco vai apresentar para vocês um pouco sobre formas de aplicar carrapaticidas em bovinos para controle de carrapato. E aí vamos dimensionar para vocês terem ideia o quão o carrapato do boi é importante, o impacto que ele tem para a nossa economia. Lembrando aí que hoje um dos pilares da nossa economia é o agronegócio. E dentro do agronegócio a gente tem a pecuária bovina aí como um dos principais segmentos, né? O Brasil é líder de mercado, tanto na produção de carne e de leite, né? Quando eu digo líder, assim, na carne ele está oscilando entre primeiro e segundo sempre, no leite ele está sempre no top 5, né? E isso é tanto para a produção interna como também para exportação, seja de carnes ou de derivados de carnes e de leite, né? Enfim, a gente vai conversar um pouco do impacto que esse carrapato causa à nossa pecuária. E aí, se ele causa impacto, a gente tem que reduzir a população desse carrapato para minimizar esses impactos. A gente faz isso com carrapaticidas químicos, né? A gente tem uma série de classes, 6 classes químicas e associações de moléculas dessas diferentes classes para controlar o carrapato do boi. E muitas das vezes a gente pensa somente
na classe química qual carrapaticida a gente vai utilizar, e a gente esquece de avaliar qual método que a gente vai fazer para a aplicação. Esse método que o Nélio tentou validar aqui é um método automatizado, né, trazendo um pouco mais de tecnificação para a produção pecuária, e aí ele vai explicar, vocês vão entender um pouco mais sobre esse método, e isso é uma coisa já feita muito na agricultura, e lembrando, tudo que a gente faz em termos de agronegócio, a agricultura está sempre na frente da pecuária. Então, geralmente, eles inovam primeiro, eles trazem tecnologia primeiro, justamente porque é muito mais pessoas trabalhando, e aí você tem um volume maior de pesquisas e de aporte financeiro também para que as coisas andem. E a gente vai meio pegando carona e se inspirando neles também. E aí, lá na agricultura, a gente já vê a aplicação com de pesticidas com drones, com tratores controlados por computadores e tudo mais. E aqui na veterinária a gente ainda tem meios, talvez, digamos assim, entre aspas, mais arcaicos, e a gente tem tentado melhorar. E lembrando que esse projeto ele foi financiado por uma empresa, né, uma empresa que financiou porque ela também tinha interesse em validar esse método. Né? É uma empresa que não produz a tecnologia de aplicação, mas ela comercializa carrapaticidas e teve interesse de financiar essa pesquisa, então. Tá? E aí, por que isso aqui? Aqui vai envolver uma série de materiais que compõem, primeiro, o carrapaticida, como vocês já sabem, né, são moléculas aí que vão ter toxicidade com carrapato, são moléculas que têm propriedades, às vezes, meio corrosivas e tudo mais também, né? Por isso que a gente tem que usar com muito bom senso, porque pode ter impacto ambiental. Então, a gente pode conversar um pouco sobre isso. E aí, pensando que esse equipamento, ele é um equipamento com uma certa tecnologia ou com um certo aparato, mas ele fica exposto ali na fazenda, as condições de ambiente e tudo mais, a gente tem que pensar sempre em formas de proteger e materiais que vão aumentar a vida útil desse equipamento. Lembrando que é um equipamento também que ele tem um custo elevado, né? Um equipamento desse aí é cerca de 12 mil para ser feita a construção, 12, 14 mil. Então é importante que ele tenha uma vida útil maior aí para que o pecuarista possa usar por mais tempo. Diferente dos outros equipamentos mais usualmente utilizados, que são bem mais baratos, mas aí tem prós e contras em relação a esse equipamento que a gente vai mostrar. Enfim, essa ideia o Nélio vai apresentando, eu vou de vez em quando interrompendo, complementando, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas. Nélio, então contigo aí, pode seguir em frente. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. E é isso que o professor falou. Vou falar sobre a comparação da eficácia carrapaticida aplicada em diferentes sistemas de pulverização para controle do Rhipcephalus micrópicos, que é o carrapato do boi, mais conhecido como carrapato do boi, e também para validação desse sistema que a gente desenvolveu. Então, eu vou começar né, uma introdução geral, vou falar sobre o carrapato, que acho que vocês não conhecem tanto, eu acredito que não, sobre o controle químico, né, sintético e o objetivo da pesquisa. Segundo momento, eu vou falar sobre as estruturas e materiais, que eu acho que é onde vocês vão se interessar de repente mais, a gente pode interagir bastante, mas sempre que quiserem pode perguntar. E por fim, eu vou apresentar os experimentos, a metodologia. Os 3 experimentos nós fizemos com esse equipamento e alguns outros, os resultados, discussão e as considerações finais. Então, primeiro, por que estudar carrapatos? Alguém tem uma ideia? Vamos lá. A pecuária nacional, ela, em 2019, ela respondeu por 8,5% do PIB nacional. Girou 618,5 bilhões de reais. E tinha uma matriz de gado de mais de 200 mil cabeças. Foram mais de 43,3 milhões de abates e mais de 500 mil animais exportados vivos. E também produziu mais de 25 bilhões de litros de leite. Em Goiás também responde por 10,5% desse rebanho aqui. Também é muito importante. Mas no mundo, a pecuária ela é muito importante, no geral. E aí, pessoal, só pegando um gancho aqui no que o Nelly falou, só complementando,
Então, do ponto de vista comercial, o rebanho brasileiro é o maior do mundo, né? Então, um aspecto positivo aí em relação ao Brasil dentro desse cenário. E o Brasil hoje é o país que mais exporta carne e está ali no top 5 em relação aos derivados, leite e derivados, né? E o nosso estado aqui, estado de Goiás, ele tem um dos maiores rebanhos, está sempre ali no top 5 também em relação a rebanho. E a pecuária equivale a quase 10% do nosso PIB. Então aqui a gente começa a ter um pouco de dimensão do quanto a pecuária é importante. Pode seguir, né? Não, 8,5% em 2019, mas ela já teve mais de 10%, já respondeu com mais de 10% em outros anos. O carrapato, o Rhipicephalus micrópolis, ele é o principal ectoparasita de importância veterinária. Ele foi primeiro relatado por Canestrini em 1888. Ele responde por mais de 3 bilhões de dólares de prejuízo só no Brasil. Você vê a importância de trabalhar com esse animal, né? Ele tem consequências diretas nos bovinos e indiretas, consequências como doenças. Eu falo aqui, ele causa miíases, ele causa estresse animal, redução da produtividade, abre portas para outros vetores, como os da tristeza parasitária bovina, que é uma das principais doenças que afeta os bovinos na atualidade. A miíase, para quem não sabe, também é porta aberta para os mosquitos irem lá e colocarem seus ovos, então gera outras infecções. Então, o controle desse carrapato acaba sendo muito importante para qualquer manejo de uma propriedade rural, né? Manejo sanitário rural. Então, pessoal, em relação a isso, ó, vamos pensar em relação a consequências diretas. O carrapato é um ectoparasita hematófago, então ele sobe no bovino e vai se alimentar de sangue. Todas as fases que ocorrem em cima do bovino, a gente vai ter uma fase de larva, uma fase de ninho, uma fase de adulto. Para ter recurso energético para se desenvolver e passar para a próxima fase, ele precisa estar ingerido sangue. Para isso, ele vai inserir peças bucais ali para se alimentar de sangue através da pele do animal. Nesse momento, então, quando o carrapato está se alimentando, vão ficar algumas microlesões ocasionadas por carrapato, que vão ser portas para entradas de outros agentes infecciosos, e alguns até inoculados pelo próprio carrapato. Então, o carrapato ele tem capacidade de transmitir protozoários e bactérias que causam doenças em bovinos. Tá? Então, em relação aos prejuízos diretos, tá? A perda de sangue, o estresse, reações inflamatórias, estresse ali nos animais, reações alérgicas, tudo isso é prejuízo direto. E como indireto, a gente tem a transmissão de doenças, os gastos relacionados ao controle. Então, se tem a presença desse carrapato, vai ter que ter um alto investimento em mão de obra, carrapaticidas, infraestrutura para que possa ser feito o controle desse carrapato. A soma disso tudo é estimada em um prejuízo anual para a pecuária bovina de 3,24 bilhões de dólares. Então, são cifras aí bem consideráveis, né? Pode seguir, né? A distribuição mundial dele. Ele está em mais de 58 países. Na verdade, a última leitura foi mais de 60 países, principalmente leste da África, sul da Ásia, mas na América Latina, praticamente todas. Só não tem relato no Chile. Tem carrapatos lá, não dessa espécie. Então, por que estudar carrapatos? Alguém já consegue falar alguma coisa? Que ele vale bilhões de dólares, né, em prejuízos. Então, vamos lá. Quem é o carrapato? O carrapato, ele é um animal no filartrópoda, né? Tem apêndices articulados e exoesqueleto quitinoso, é o grupo também dos insetos, da classe Aracnídea, que também é do grupo das aranhas. Então, ele tem quelíceras e 4 pares de pernas. Para quem não sabe, o inseto tem 3 pares de pernas e os aracnídeos 4. Ele é da subclasse Ácari, ou seja, do grupo dos ácaros, né? Cefalotórax e abdômen fundido, da ordem Ixodidae, que são a ordem dos carrapatos, e da família Ixodidae, que são os carrapatos duros, porque você tem
tem três famílias, mas duas vivas. A Ixodide e os Argazídeos. Os Argazídeos, eles são moles, eles têm um corpo mais mole, e os carrapatos duros, eles têm uma carapaça endurecida em volta, e está aí a maioria das espécies de interesse veterinário. E o Rhipcephalus micropus, que é o carrapato do boi. Quem que é? Aqui a gente tem, para entender dele, a gente tem aqui a fase dos ovos, né? A fêmea faz a postura dos ovos vão eclodir larvas, que aqui ainda a gente só consegue ver 3 pares de pata, depois ela sofre equidíase em ninfa, já passa a ter os 4 pares de patas, mas a gente não consegue ainda identificar facilmente sexo, e muitas vezes nem espécie, e depois sofre equidíase, suga o sangue, novamente sofre equidíase, e vem os adultos. O macho e a fêmea. Agora a gente já consegue identificar muito facilmente um macho e uma fêmea, que o macho tem essa carapaça endurecida no corpo todo, a gente chama de... e a fêmea só tem a parte endurecida bem restrita perto da parte da boca ali. Por que isso? Porque ela precisa se engurgir de sangue e crescer. Então, se ela tivesse o corpo todo enrijecido como o macho, ela não conseguiria ter esse desenvolvimento muitas vezes maior do que o corpo do adulto inicial. O ciclo de vida, ela é dividida em 2 fases, uma fase parasitária e uma fase não parasitária ou de vida livre, né? Tudo começa com aquela fêmea que engurgitou, que tomou o sangue do bovino, foi ao solo, colocou os seus ovos, fez a oviposição numa região normalmente com algum grau de umidade e abrigada da luz do sol. Esses ovos, uma vez eclodidos em larvas, as larvas maduras vão subir a ponta de arbustos ou de capim para alcançar o hospedeiro, surgindo então a fase parasitária. Então as larvas vão alcançar, vão se alimentar de sangue, vão sofrer uma mudança, a gente chama de equidise, e vai eclodir, e vai surgir então as ninfas. As ninfas já vão apresentar 4 pares de pata, também vão novamente em um mesmo ciclo, elas já vão continuar no corpo do animal, vão se alimentar de sangue e vão sofrer outra equidise para adulto. Esses adultos, o macho vai continuar circulando e copulando fêmeas, enquanto a fêmea vai engurgitar, soltar o solo para fazer um novo ciclo. Quando o ciclo acontece assim, todo em um hospedeiro, então ela vai subir ao hospedeiro apenas uma vez e ali ela continua, a gente chama que eles são monoxenos. O carrapato, né? O principal controle do carrapato ainda é o uso de acaricidas químicos sintéticos. Ainda se usa muita química, até um fator que a gente estuda muito, que é a substituição ou a atuação de outras substâncias paralelas que não sejam tão poluentes e danosas e tóxicas. Então, ainda continua sendo acaricidas químicos sintéticos, por banho de aspersão, porque você tem várias formas de aplicação. Você pode aplicar com injeção, você pode ter um banho de imersão, que é como se fosse uma piscina, o gado vai e toma um banho ali. Você tem puron, você pode colocar o produto em cima do organismo, mas normalmente e os aspersores, as principais formas. Normalmente, esses banhos por aspersão são adaptações de equipamentos ainda da agricultura. Poucos equipamentos foram desenvolvidos para o fim, né, para esse fim de tratamento dos carrapatos. Então, tem muita carência no mercado de equipamentos desenvolvidos para esse fim. E novos equipamentos sendo desenvolvidos também poucos. Até
onde eu estou vendo, o nosso equipamento é o último lançamento. E poucos estudos comparativos entre um equipamento e outro para a gente dizer sobre a eficácia desses equipamentos. Pessoal, então só pegando um gancho aqui, são 6 classes químicas que a gente tem. Dentro dessas classes, a gente tem algumas variedades de moléculas. E como o Nélio falou, a forma, os tipos de produto que a gente tem vão ser, eles podem ser divididos entre ação tópica e ação sistêmica. E a forma de aplicação tem todas aquelas variações que o Nélio falou. Os produtos de ação sistêmica, eles não são recomendados para gado de leite. Por quê? Ele deixa um grande período de resíduo no leite. Se o produtor aplicar um produto desse, o resíduo vai ser encontrado no leite durante um bom tempo e o leite ele ganha dinheiro retirando o leite ali a cada dia, né? Ele não pode ficar um bom tempo sem usar aqueles animais para retirar o leite. O que sobra para o produtor de leite são os banhos com pulverização, né? E aí aí a gente vai ter produtos aí de 3 classes químicas, a grande maioria vão estar nessas 3 classes químicas que são piretroides, amidínicos e organofosforados. Às vezes entra alguma outra coisa diferente, mas basicamente vão ser produtos à base dessas moléculas ou associações de piretróide e organofosforado, ou associações como a gente utilizou nesse estudo aqui, que é uma associação de um piretróide e 2 organofosforados, para serem pulverizados sobre os animais. Então é isso que tem hoje em dia para gado de leite, essas pulverizações, que vão ter um menor período residual, então vai ter um menor período de descarte do leite, isso é bom para o produtor. E aí, na hora que o Nélio começar a explicar um pouco mais sobre os equipamentos que tem hoje no mercado e essa tecnologia que a gente, na verdade, a gente está usando o termo desenvolveu, mas o mais correto seria a gente validou, foi desenvolvida por uma empresa, a gente validou ela como realmente uma tecnologia eficaz para aplicação de carrapaticida, né? Essa tecnologia, ela tem uma série de coisas que vão facilitar ali o manejo. Vocês vão ver em relação a tempo, ergonomia, enfim, daqui a pouco vocês vão se habituar e conhecer um pouco desses equipamentos. E o que é mais utilizado, que é o que tem a pior ergonomia, que é a bomba costal, que é como se fosse uma mochila onde você vai utilizar lá um bico para pulverizar sobre os animais. Ela é um equipamento que vem da agricultura, foi adaptado aqui para uso em bovinos, e ela tem uma ergonomia muito ruim, tem uma série de questões também negativas em relação à aplicação sobre o bovino, que a gente vai conversar mais para frente. Mas, em síntese aqui, são 6 classes químicas, e aí a gente tem forma de ação sistêmica ou de contato. Para gado de leite tem que ser sempre contato por conta do período residual. Embora a gente saiba também que, por não ter uma fiscalização muito em cima disso, tem pessoas que, infelizmente, acabam utilizando produtos sistêmicos e não descartando o leite, né? E direcionando aquele leite para consumo ou para produção de derivados. Pode seguir, né? Aqui eu trouxe 4 artigos que falam sobre o conhecimento dos operadores rurais, dos trabalhadores rurais e dos proprietários sobre a forma correta de aplicar o carrapaticida. Não só aplicar, como também formular a calda, porque normalmente ele vem concentrado, você dilui numa quantidade certa, e também tem um jeito certo de aplicar. Então, nesses 4 estudos em Minas Gerais, de Amaral e colaboradores e da Rocha colaboradores, foi constatado que 98% dos produtores rurais e trabalhadores não têm noção da forma correta de se aplicar isso. E o mau tratamento, ele gera mais um problema, que é a exposição do carrapato ao carrapaticida de forma errônea. Se não mata, ele vai selecionando aqueles que são resistentes, e essa resistência vai se fixando na população de carrapatos. E cada vez mais a gente está tendo populações de carrapatos resistentes a 1, 2 ou até a todas as classes químicas de produtos do mercado. Aqui tem algumas formas, porque Rodrigues, em 2012, ele fez um trabalho que ele avaliou. Ele comparou três formas de aplicação, mas eu coloquei essa outra forma aqui, que é o que eu falei de banho de imersão. Muitas vezes é muito utilizado no sul do país, aqui
na nossa região, a gente quase não vê esse tipo de aplicação carrapaticida. O carrapaticida é diluído como se fosse numa piscina e o gado entra ali e toma um banho. Esse é um tipo de pulverizador muito caro e ele tem o reaproveitamento. Todo o líquido que escorre aqui dentro vai sendo reaproveitado. E isso vai fazendo perder eficácia. Essa é a famosa bomba costal, que para quem faz uso é muito difícil, dói as costas, é um equipamento pesado, e você acaba num uso diário numa propriedade rural, acaba não fazendo o uso correto, porque é um equipamento muito pesado. Para se ter noção, a indicação do carrapaticida é para uma bomba dessa aqui para 4 animais. Então, se você vai pegar um gado grande, numeroso, dificilmente a pessoa vai aplicar da forma correta. E esse é um produto similar a um desenvolvido na Embrapa, que ele tem um motor estacionário e aí ele consegue aplicar com uma alta pressão. Foi mais ou menos o que o pesquisador desenvolveu no trabalho dele. Então, de objetivo geral desse trabalho, é avaliar os resultados da formulação carrapaticida. A gente quer ver essa formulação tendo resultado aplicado pelos 3 diferentes métodos, né, para controle do ripcéfalo. Então, avaliar a pesquisa da formulação para bomba costal, para um pulverizador de alta pressão e um pulverizador automatizado para controle do ripcéfalo. Avaliar também os aspectos adjuntos desses equipamentos, como medir a pressão dos jatos, o tempo de aplicação, o manejo, se ele é facilitado ou dificultado, e tudo isso para a gente conseguir completar os dados para falar, né, definir sobre eficácia e avaliando o que pode ser bom para um produtor ou para o outro. É claro que isso tudo vai trazer informações para um grande produtor que tem 100 cabeças, para ele, de repente, um produto mais caro, né, um equipamento mais caro, pode fazer ele economizar em mão de obra. Mas aquele pequeno, muitas vezes, ele não tem o dinheiro para fazer aquilo e tampouco não tem um rebanho tão grande, numeroso, para pegar um equipamento tão caro. E validar a tecnologia de pulverização automatizada. Então, esse é um esquema que eu montei, que nós montamos para explicar o pulverizador automatizado. Ele, na verdade, é uma câmara, né, de metal, de aço galvanizado, onde aqui temos uma bomba hidráulica, ela é controlada pela contatora e por uma placa de comando, que vem o comando aqui do sensor óptico, ele suga o carrapaticida na dosagem correta automaticamente, não precisa da gente chegar, não tem contato, então diminui o risco de contaminação, intoxicação dos trabalhadores, que é mais um fator importante. Ele tem 34 bicos de pulverizadores, em formas de 34 bicos, em forma de leque e em forma de cone, para atingir o animal em toda a parte do corpo. São 12 laterais, 12 na parte inferior e 10 na parte superior. Eu vou mostrar fotos mais perto. Ele é alimentado por uma caixa d'água e a estrutura metálica dele, a gente utilizou aço galvanizado, porque justamente para evitar a corrosão que o carrapaticida vai exercer. E também o tempo, né? Ver como ele é exposto ao sol, às chuvas, às intempéries. Aqui eu tenho um videozinho básico. Ixi, agora como é que eu faço? Tem que tirar aqui. Meu Deus, cadê o pointer? Não precisa tirar não, acho que é só clicar ali em cima. Não quer ir? Não, volta. Tem que tirar, só tem que achar aqui. Tem as opções de ponteiro. Tira. Então, ele funciona automático, sozinho ele já sente a presença do bovino, pulveriza com uma pressão média.
Ali eu passei um bovino por vez, mas normalmente você vai deixando a sequência, né? Vários bovinos de uma vez, todo aquele bovino que está concentrado em um pasto. Você já pode pulverizar todos, ou, no caso de um controle seletivo, você escolhe só aquele gado que está com a população, né, que está infestado com carrapatos, e passa apenas eles. Mas você já passa numa sequência que é mais rápido e mais econômico, não fica desperdiçando tempo. E aí, pessoal, isso aí foi instalado aqui na Fazenda de Leite da Universidade Federal de Goiás. É uma área aqui dentro da UFG mesmo, onde foi feita a instalação do equipamento, né? E vocês perceberam, depois o Nélio vai mostrar dados quantificando isso, como que é muito mais fácil tratar o animal, né? O animal passa, tem um sensor que detecta o movimento dele, aciona então todo o sistema e é feita a pulverização. Outra coisa muito interessante de mencionar para vocês é que um dos erros frequentes que acontece no tratamento de animais é, primeiro, o volume aplicado. Muitas das vezes, como aquela bomba costal ela comporta 20 litros, então, a cada 4 animais, o tratador ali teria que encher uma nova bomba daquela. E muitas das vezes a gente sabe que o que ele faz não é isso. Ele vai pegar uma bomba daquela e vai dividir por tamanho do rebanho. Ele não vai ficar enchendo uma bomba. Muitas partes do animal não vão entrar em contato com o produto químico, e aí aonde tiver carrapato ali nessas partes que não entrarem em contato com o produto, aquele carrapato ele vai se manter, né? Então esse é um dos erros que a gente tem de controle. A gente minimiza isso com esse equipamento, porque o volume é sempre o mesmo, é frequente, e aqui a gente tem vários bicos, né? Bicos voltados para a parte de baixo do animal, bicos para lateral e bicos que vão pulverizar de cima, né? Fazendo com que o animal fique todo molhado. Uma outra coisa interessante é que muitos dos erros na hora de tratar o animal é que o produtor lá ele não vai fazer a diluição correta do produto, o volume de produto por volume de água. E isso é extremamente negativo, né? E aí o que acontece aqui? Essa mistura é feita por um sistema, né, que vai controlar quanto que vem de carrapaticida e quanto que vem de água para fazer a mistura exata. E aí nesse momento a gente minimiza esse erro também do volume que vai ser aplicado sobre os animais. Então pode seguir, né? Só fazendo esses complementos. Aqui eu trouxe mais imagens para mostrar diferentes bicos. Esses bicos são de jatos cônicos, e esse aqui já é um bico de jato em leque. Eles normalmente vêm na frente e já vai atingindo o animal como um todo, e os cônicos atingem uma área maior do corpo. E esses bicos são parte de baixo, né? Na hora que o animal está passando ali. Isso já foi uma adaptação nesse projeto. Antigamente esses bicos ficavam no chão. Só que muitas das vezes, mesmo eles ficando ali mais baixo, na hora que o animal passava, ele acabava pisando ali, danificando o encanamento, tinha uma vida útil menor. Então, ele foi adaptado para ficar na lateral, virado para cima e conseguir molhar a parte de baixo do animal. E são 12 nessa parte inferior. Aqui, na parte superior, um detalhe que nós utilizamos mangueira, porque muitas vezes os animais se assustam com o jato de água e ele acaba pulando. Quando ele pula, ele bate a cabeça ali, e seria um problema que ia quebrar na hora se fosse um cano rígido de PVC como esse. Então, a utilização de mangueiras, que são flexíveis. Esses são sensores óticos, mais um bico aqui, em forma de leque. Material utilizado, aço galvanizado, que dura mais tempo, né, exposto ao sol, então aumenta a longevidade do produto. Aqui a gente tem noção, ó, aqui tem 3 mais 3 de cá, mas nós temos mais para frente aqui, mais 6. O sensor em frente ao outro. Fizemos essa porteira interna, que ela ajuda a gente a conter o gado na passagem dele, na saída do tronco para cá, e quando não estamos usando, a gente fecha. Ele vira uma porteirinha e a gente fecha isso aqui, para que o gado não fique passando aqui sem ter necessidade. Correndo o risco de quebrar um bico, pisar da forma errada, quebrar esse cano. O sistema de comando, eu posso ter a opção de fazer ele manual, ou seja, eu ligo ele, ele fica pulverizando o tempo todo sem parar, ou posso passar ele para a forma automatizada. Ele tem um registro de energia, né? Um disjuntor, uma placa de comando que recebe o sinal do sensor óptico, ele emite, né, 24 volts para aquele sistema, corrente contínua.
retorna o sinal quando quando corta a iluminação, aí ele aciona essa contatora que emite a energia para o motor, ou para a bomba, o motor e bomba d'água, bomba hidráulica, que vai forçar o movimento da água, né, que por esse sistema que a gente chama sistema Venturi, tem esse bico Venturi aqui dentro dessa parte preta protetora, ele gera, porque aqui vem a água por cima. Não, a água vem por aqui, ela chega por aqui, com a pressão que emite aqui, gera uma diferença de pressão, ou seja, gera um vácuo nessa mangueirinha, e isso é que faz com que sugue o produto. E como é que a gente controla a quantidade de produto? Com as válvulas internas, que também, por teste e erro, só serviu ela ser de porcelana. Se ela não for de porcelana, o produto tão corrosivo acaba destruindo ela em pouco tempo. Então, aqui, a gente troca nessa parte azul, a gente troca essa válvula e eu tenho uma quantidade calculada e medida para esse aparelho, com esse motor, com essa potência, para cada um desses furinhos. Então, aqui dentro eu estou com um, aqui é 1, 2, 3 e 4. Então, eu tenho cinco quantidades para poder sugar. A quantidade sem a válvulazinha, eu sugo 1 para 100 litros. Com o que está aqui dentro, é 1 para 400 litros, que é o que a gente usa no nosso produto. O produto, a gente só encaixa ele aqui nessa mangueira. Ele suga sozinho. Essa válvula também protege de retornar água. O número 2 é 1 para 500, 1 para 800 no 3 e 1 para 1.000 litros no 4. Então, eu posso utilizar diferentes produtos que normalmente estão nessas variações de concentração. Se tiver uma variação diferente, eu vou ter que achar uma válvula que eu faça a leitura e consiga ter essa variação. Mas, normalmente, a gente usa essas 4, 5, se a gente for usar um produto mais concentrado, como um agente biológico, por exemplo, para controle de carrapato, a gente pode usar sem a válvulazinha interna. Aqui a gente vê melhor a angulação dos canos. Então, esse cano aqui vai trazer a água. Não, esse aqui traz a água vai passar aqui sob uma pressão puxando ela aqui e vai jorrar lá para cima. Algum pouco retorna, mas como aqui tem menos pressão, então é sugado um pouco de produto. E ele retorna aqui e já entra de novo, fazendo a mistura completa. Então não fica uma coisa mal misturada, porque ele faz todo esse ciclo aqui para poder retornar para o cano e ser jogado para o chuveiro. Então, uma última imagem, né, para ver que tem 4, 4 e 2, 10 superiores. Eu tenho aqui 3 aqui, 3 aqui, 3 embaixo, 3 aqui, com diferentes bicos, sempre. E em cada barra azul, tem uma aqui de trás e tem uma outra aqui que está meio escondida. Também eu tenho mais 3, 3, 3, não, mas são 2, 2, 2. São mais 6. São mais 12 no total. E aí, só reforçando aí o que o Nelly falou, os canos, eles ficam sempre recuados, né? Ficam sempre atrás ali da estrutura de aço galvanizado, justamente para evitar que o animal bata ali no cano e de repente quebre aquela tubulação. Então, uma adaptação que foi feita é deixar eles sempre recuados em relação ao cano e em cima ter usado essas mangueirinhas aí. Acho que nos vídeos que o Nelly mostrou ali dá para ver que alguns animais pulam um pouquinho. Então, a ideia é que evitasse que, mesmo que ele batesse ali no cano, não quebrasse o cano. E aqui estão as marcas da nossa tentativa de colocar no chão. Só que, por experiência de outros produtores, não coloque no chão, porque os bicos entopem e dá muito problema. Melhor fazer na lateral. Tem isso também, né? Se tiver que trocar o cano, com cano aparente na lateral ou em cima, é muito mais fácil a gente fazer essa substituição do que ter que quebrar o cimento e tudo mais, né? Então, essa foi uma adaptação que a gente fez. E essa base aí com cimento é importante para dar essa estruturação, né? São animais pesados que vão passar ali o tempo inteiro e tá pisoteando, então precisa de uma base sólida firme. E eu acho que cabe você mencionar também, né, essa lateral, essa adaptação que a gente fez para futuramente fazer uma rede de captação e acumular esse produto, né, para que ele não escorra ali e fique ali no ambiente, né?
até hoje, a gente não está captando. O produto que está caindo, ele acaba escorrendo. Assim, porque é um aspecto muito importante que vai, né, para o futuro, mas é a mesma quantidade de produto aplicado nas formas tradicionais. Então, nesse ponto, a gente ainda não pegou, até por falta de verba também. Mas a gente já está com a tubulação pronta para colocar uma caixa de contenção e depois dar o fim propício para esse químico que vai sobrar. Sobre os outros produtos, eu não sei falar muito sobre a qualidade dos materiais, mas eu sei que a bomba costal ela tem um armazenamento em acrílico também pensado porque o carrapaticida é muito corrosivo. Ele tem esse sistema de bombeamento que força a pressão e faz com que o carrapaticida saia. Mas a gente tem que preparar o carrapaticida antes. Então, você tem que fazer da forma correta. Se já for feito errado aqui, já está errado. Então, ele também tem uma válvula, né, de liberação, uma manivela para fazer a pressão, um tubo de pressão média e um bico pulverizador regulável. Dependendo de como você mexe, você muda o jato dele. E aí uma coisa interessante, ó, que a gente começa a ver, ó, essa mochila pesada nas costas, o Nélio vai mostrar. Então isso aí vai debilitando o trabalhador, ele vai tendo aquele peso nas costas, daqui a pouco ele já quer abreviar o trabalho, não quer ficar enchendo várias vezes essa mochila para aplicar 5 litros corretamente por animal, que é o volume necessário para um animal, um bovino adulto. Isso começa a pesar. Um outro porém aí que tem é essa questão da pressão depender do bombeamento. À medida que ele vai bombeando, o braço vai cansando e ele já não vai conseguir colocar a mesma pressão de bombeamento que ele de quando ele inicia, né? Quando você está cansado, do já outro sai sistema, bem é um lento. sistema que é constante, né? É uma máquina ali, então a gente tem uma bomba constante fazendo com que a pressão seja sempre a mesma. Nesse pulverizador que fica nas costas, a gente tem esse inconveniente, né? Eu vou mostrar um videozinho só para vocês entenderem a inconveniência. Claro que ele é muito rápido, não vai, né, ter a noção total, mas é muito ruim. E aí percebam, na hora que vai aplicar na parte de baixo do animal e você tem que abaixar com aquele peso nas costas, né? Importante lembrar que nós trabalhamos da forma correta. Nós fizemos com a quantidade certa de produto, a concentração exata, aplicando da forma certa. Por isso a gente vai ter esses resultados que a gente teve. Mas no campo, na prática, a gente não tem muito isso. Vamos lá. O pulverizador de alta pressão. Ele é um aparelho normalmente utilizado para a gente ver muito para limpar calçada, né, com a pressão forte do jato. Nós adaptamos, colocamos esse tanque de 40 litros, suspenso, com uma mangueira. Então, a gente preparava o produto, essa mangueira sugava, por baixo a gente adaptou uma torneira, então já vai alimentando ele. Então, ele é só um motor, uma bomba hidráulica também, comandada por essa válvula, né, e tem um bico também controlador. Mas é um produto que já tem uma pressão maior. E você não tem que ficar carregando isso nas costas. Então, já te dá um alívio. Mas mesmo assim, você não pode deixar de usar o equipamento de proteção que é muito quente. Aquele equipamento de proteção é muito quente. Se não usar, o jato volta no rosto, você se contamina mesmo. Uma coisa interessante de mencionar, depois na hora dos resultados, vocês vão ver que como esse aparelho tem uma pressão maior, ele acaba fazendo com que a eficácia do carrapaticida seja um pouco maior. Mas essa pressão maior também deixa o animal um pouco mais incomodado, se vocês perceberem, né? Ele fica mais inquieto. Então a gente tem que fazer uma avaliação depois também se essa pressão pode gerar algum impacto no bem-estar do animal. Isso aí, de repente, não está só incomodando ele, mas como às vezes, por uma pressão tão forte, até machucar um pouco o animal. Né? E aqui, no intuito de fazer essas comparações, né, porque é o usualmente feito, né? Então, o principal utilizado é a bomba costal, mas tem gente que usa esses aplicadores de alta pressão e já tem alguns equipamentos automatizados sendo utilizados por produtores, né? O que a gente queria fazer aqui é comparar os três, né, e entender os prós e contras de cada um. Então,
os experimentos que a gente fez um experimento em Goiânia, que é onde a gente tem o pulverizador automatizado, né? A gente só instalou ele aqui, e comparamos o pulverizador automatizado, pulverizador de alta pressão, que é essa bomba VAP, e a bomba costal. Fizemos um outro experimento em São Paulo, na cidade de São José do Rio Pardo, só que lá a gente não tinha o pulverizador automatizado. Então, nós comparamos o resultado só do pulverizador de alta pressão e da bomba costal. E um terceiro teste, que nós coletamos carrapatos, fêmeas engurgitadas, tanto daqui de Goiânia quanto lá de São José, e fizemos testes com diferentes carrapaticidas, para a gente entender qual o grau, começar a entender talvez um grau de resistência desses carrapatos ao carrapaticida. Então, os estudos, né, ele passou por uma comissão de ética na utilização de animais, do protocolo 07320. Nós seguimos as normas da portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, número 48. Utilizamos 2 guias de referência de boas práticas em manejo de animais, um de 2013, de Grandim, e um de Paranhos e colaboradores, bem recente, de 2019, que é das Certificate Human Brasil, Bem-Estar Animal. Se alguém tiver alguma pergunta, gente. O carrapaticida que nós utilizamos foi o Potent da MSD, numa diluição de 1:400, como eu falei antes. E nessa diluição, ele é composto, né, de um piretroide e 2 organofosforados. O piretroide fica numa concentração de 125 partes por milhão de alfa-cipermetrina. O etion, 400 partes por milhão de um dos organofosforados e 212 partes por milhão de clorpirifos. Então, o experimento 1 na prática, ele aconteceu na fazenda de leite da Escola de Veterinária e Isotecnia, um gado de lá, da raça Girolando, 7/8 holandês, uma média de peso de 420 quilos, somente vacas, tá? Lembrando que lá só tem vacas. E o alimento, o capim de lá é Brachiara brisanta, e sal e água à vontade. Como foi feito o experimento? Nós, 3 dias antes do tratamento, a gente começou a contagem de carrapatos em todas as vacas da fazenda, todas as vacas que estavam liberadas para o nosso experimento. A gente não utilizou vaca em lactação. Nós fizemos a contagem do número de carrapatos que tivessem o tamanho entre 4,5 e 8 milímetros. Aí nós selecionamos, né, as que tinham maior contagem e que tinham, no mínimo, contagem de 20 carrapatos do lado esquerdo do corpo. As vacas que tinham maior contagem, elas compuseram o bloco 1 de cada grupo. E aí a gente randomizou, sorteou para os grupos. As outras 4 que tinham maior contagem, compôs o número 2 de cada grupo. Aí a gente fez um sorteio, compôs o número 2 de cada grupo, e assim sucessivamente até que compôs todos os grupos. O grupo 1 foi o grupo controle, o grupo 2 recebeu o banho por pulverizador automatizado, o grupo 3 pelo pulverizador de alta pressão e o grupo 4 pela bomba costal. No dia do tratamento, né, nós fizemos os banhos nos grupos 2, 3 e 4, cada um com seu respectivo equipamento. O grupo controle não recebeu o tratamento e nós mensuramos a pressão dos jatos, tanto dos 3 equipamentos, e também o tempo do banho de cada bovino. Nesse, a gente cronometrou todos. Esse aqui, nós fizemos uma mensuração, um momento na VAP, um momento na bomba costal e um momento aqui. Não foi com todos os banhos, mas todos os banhos foram contabilizados o tempo gasto por bovino. Nos dias 3, ou nos dias mais 1, mais 3, o gado ficou todo separado, cada grupo ficou num pasto diferente. A gente não deixou eles ficarem juntos para que não houvesse contaminação cruzada do carrapaticida, por exemplo, de um grupo que recebeu o tratamento com o grupo controle. Aí, a partir do 3º dia,
a gente já colocou eles todos misturados, na verdade, todos misturados, mas divididos em 3 piquetes, para que todos recebessem a mesma carga de carrapatos depois, porque os pastos, às vezes, têm um número de carrapatos diferente. Então, para a gente equalizar isso, depois nós misturamos eles a partir do 3º dia. Então, a partir até no 3º dia. No 3º dia, nós já juntamos eles. Então, mas já foi do 7, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, eles foram divididos, eles foram misturados e divididos em um passo como é o manejo da fazenda. Eles chamam de vacas secas, vacas prenhas e vacas aptas. E junto com as outras vacas da fazenda que não estavam no experimento. As contagens dos carrapatos nos dias depois do tratamento. Na verdade, no dia do tratamento, nós contamos o número de carrapatos antes de fazer o tratamento. E depois nós contamos com 24 horas, com 3 dias, com 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Nós contávamos todos os carrapatos que tinham de um lado do corpo do bovino. Todos os carrapatos que tivessem aquele tamanho, entre 4,5 e 8 milímetros. E esses dados foram anotados para depois fazer uma comparação com o valor inicial e os valores respectivos dos dias dos controles, para a gente ver a eficácia do produto e a eficácia da forma que o produto teve com a forma que foi aplicado. O experimento 2, que aconteceu em São José do Rio Pardo, ele já teve apenas 2 aparelhos, né? E lá a raça de animal era outra, era cimental. A média do peso das vacas de lá era de 490 quilos. O capim era outro, era um Coast Cross. E utilizou a mesma metodologia, só que o gado já era diferente, já era um cimental e não teve o banho com o pulverizador automatizado. O experimento 3, feito no laboratório. Então, nós coletamos os carrapatos das 2 fazendas, selecionamos por peso e homogeneizamos os grupos para que todos tivessem mais ou menos o mesmo peso. Então, eram 10 fêmeas engurgitadas, todos os grupos mais ou menos o mesmo peso. O grupo 1 recebeu alfa-cipermetrina, 125 partes por milhão, etion 400 e clorpirifos, aquele produto que a gente utilizou nos outros testes. O grupo 2, ele foi imerso por 5 minutos, né? Ele foi imerso em clorpirifos 312,5 partes por milhão, cipermetrina 187,5 partes por milhão, e butóxido de piperolina de 187,5 partes por milhão. Também ficou 5 minutos imersos. E o grupo 3, clorpirifos 312, mesmo aqui, cipermetrina 187, mudou só que aqui era butóxido e aqui virou citronelal, de 187,5. Aí elas foram armazenadas nessas placas de cultivo celular, devidamente fechada e armazenada dentro de uma estufa climatizada que mantém uma temperatura de 27 graus Celsius, mais ou menos 1, e uma umidade relativa de 80%, mais ou menos 10%. Depois de 15 dias, nós recolhemos, nós pesamos a massa de ovos, tá vendo? Aqui está a fêmea, e aqui já fez a postura dos ovos. Pesamos essa massa de ovos e armazenamos em seringas cortadas na sua parte superior e lacrado com algodão hidrofóbico. Também volta e foi armazenado por mais 20 dias na BOD. Isso para a gente ver a eclosão. Porque nesse período de mais 20 dias, os ovos vão eclodir e vão nascer as larvas. Então, depois a gente retira todo o resíduo de dentro da seringa, vai ter animais, vai ter larvas vivas na parte superior, vai ter ovos que não eclodiram aqui embaixo e vai ter casca de ovos aqui em cima. A gente põe tudo, retira tudo, põe numa placa, mistura com glicerina, traça 3 linhas e faz uma contagem de 0 a 100 a proporção de ovos para larvas. Então, o que realmente eclodiu, o que sobreviveu e o que não sobreviveu.
nos nossos resultados. Vocês têm alguma dúvida até aí? Vamos lá, os nossos resultados. Então, quando a gente mediu a pressão, a gente mediu a pressão no pulverizador automatizado de 44,5 PSI, o pulverizador de alta pressão 700 PSI, uma diferença muito grande, e a bomba costal variando entre 25 e 32, porque dependendo de como você bombeia, ela vai variando a pressão. Nesse caso, variou de 25 a 32, enquanto estava acontecendo o banho. O volume, na verdade, ele foi pré-estabelecido, né, porque a gente seguiu o volume indicado pelo fabricante do carrapaticida. A gente só mensurou mesmo no pulverizador automatizado, porque lá a gente não tem controle. Sai aquela quantidade de produto, naquela pulverização a gente não conseguia controlar. A gente consegue controlar, sim, controlando o tempo de pulverização. Mas, às vezes, o gato demora mais um pouquinho, passa mais rápido. Então, a gente mensurou o tempo médio do animal passando lá, que vai aqui. Então, o tempo médio de um banho por bovino no pulverizador automatizado é de 4,5 segundos. No pulverizador de alta pressão, que é a bomba VAP, de 2 minutos e meio. E na bomba costal, 5,5 minutos por animal. Então, nas médias de contagem, depois das contagens nos dias. Então, é importante a gente ver que todos eles partiram de uma contagem similar, né, no dia 0. Todos tinham uma contagem de 70 carrapatos do lado esquerdo do corpo. Já na contagem do dia 1, de 24 horas, já gerou uma diferença. Eles já apresentaram o resultado imediatamente após. Claro, tem diferenças, já começa a mostrar alguma diferença, mas estatisticamente é uma contagem similar. Mas, em relação ao controle, já teve redução. Já no terceiro dia que a gente fez a contagem, a redução aumentou mais ainda, mas o pulverizador de alta pressão já começou a apresentar um resultado melhor. Com uma semana, continua, todos eles tiveram, e os resultados já ficaram similares. Aqui já caiu mais, aqui também. Eles já são estatisticamente iguais. Com 2 semanas, o mesmo, já caiu para quase 0. Né? Aqui com 1 carrapato, então já caiu muito. Com 21 dias, manteve, né, estatisticamente muito próximo, e ainda mantendo a eficácia em relação ao controle. E no 28º dia, começa a voltar o número de carrapatos, porque o ciclo dele vai por aí mesmo, é de 21 dias, então a gente vai conseguir esse controle, aí ele começa a retornar, mas ainda manteve a eficácia em relação ao controle. Já o pulverizador de alta pressão ainda manteve uma eficácia maior em relação à bomba costal também. E já o pulverizador automatizado, ele estava igual estatisticamente aos dois. Então, de contagem de dias, só para ter uma noção, a bomba costal teve pior contagem em relação aos 3 aparelhos, tá? Na maioria dos dias. E o pulverizador de alta pressão teve a melhor na maioria dos dias. Mas ela ainda perdeu um dia aqui. Importante, né, relatar e lembrar. Entre os aparelhos, no dia mais 3, houve uma diferença estatística do pulverizador de alta pressão em relação aos outros 2. E em relação à bomba costal, lá no 28º dia. Todos, a bomba costal e o pulverizador automatizado, eles tiveram estatisticamente a mesma contagem sempre. Então, eles são muito próximos estatisticamente, o resultado deles. Então, a eficácia. O pulverizador automatizado, no primeiro dia, ele já partiu de quase 70% de eficácia do produto. Né? Chegou ao máximo de 98,7% e finalizou o experimento acima de 70%, que é a linha azul.
O pulverizador de alta pressão, com 24 horas, já tinha mais de 80% de eficácia, chegou a quase 100% em 2 contagens do dia 7 mais 14, e finalizou ainda com mais de 80%, o experimento com mais de 80% de eficácia. O carrapaticida, né, a eficácia do carrapaticida com a bomba costal também partiu de 24 horas com 70%, chegou a 97,3% no 7º dia e finalizou acima de 60%. O experimento 2. No experimento 2 é mesmo, mostrando que todos partiram de uma média de 40 carrapatos por bovino, cada grupo. Aqui mostra que todas as contagens em relação aos dois, pulverizador de alta pressão teve uma melhor contagem do que a bomba costal, porém eles tiveram diferença estatística somente nas 4 primeiras contagens, no dia 3 até a 3ª semana. E todos tiveram estatística diferente do controle, exceto o último dia, que a bomba costal já igualou a eficácia, mas aqui foi até o dia mais 35. Lá, a eficácia do carrapaticida. Então, com pulverizador de alta pressão, ele já partiu de 97,7 no 3º dia, é porque lá não teve contagem com 24 horas. A contagem começou com 3 dias. Então, já chegou a 97,7, chegou a 99,3 com 1 semana e finalizou acima de 50% na última contagem, que foi com 35 dias. A bomba costal, com 3 dias, estava 69%, quase 70%. Chegou no máximo a 83,1% no dia, com 2 semanas, e finalizou acima de 30%. Já finalizou bem baixo. Sobre o teste de imersão de adultos, aquele em laboratório. O melhor resultado foi tanto no peso da massa de ovos, quanto no controle percentual, foi com o produto 1. O produto 2 teve o mesmo percentual de controle no segundo produto também. Só que aqui no peso da massa de ovos, não. E os de São José do Rio Pardo chegou a 80,9% percentual de controle. Ou seja, os carrapatos, cepa de carrapatos aqui de Goiânia, ela apresenta ser mais suscetível ao carrapaticida e mais imune ao carrapaticida do que em São Paulo. Apesar de que tem outros fatores, como a raça diferente do bovino, o pasto é diferente, que a gente tinha que avaliar mais profundo. Então, nos dois, a alfa-cipermetrina, 125-etion e corpilifos, que é o potente da MSD, ele teve o melhor resultado. Então, só recapitulando, a bomba costal ela não foi melhor em nada, o pulverizador automatizado ele foi melhor no tempo de aplicação e na ergonomia, que o trabalhador não chega nem perto, não precisa, às vezes, nem colocar uma roupa de proteção, porque ele não se expõe ao risco. O pulverizador de alta pressão, que é a bomba VAP, ela teve melhor eficácia, um resultado de controle melhor com os carrapatos, e teve um jato de pressão mais forte, o que a gente correlata que pode ser a causa daqui ter sido o melhor resultado. Então, na discussão, o pulverizador de alta pressão, que é a VAP, ele apresentou o melhor resultado, né, acima de 90%, teve maior pressão. Então, a gente já teve alguns trabalhos que falavam sobre controle de insetos, como Costa e colaboradores, de 2007, Fritz e Hoffman, de 2016, Rodrigues e colaboradores, de 2018, e Skelton e colaboradores, de 2018, que falam sobre a pressão do jato no controle de insetos na agricultura. E carrapaticida botânico para controle de carrapaticida no ambiente, também de Dolan, também afirma que a pressão do jato ela é importante. E tem um estudo de Rodrigues, 2012, que ele faz essa comparação. E no dele é a mesma coisa. O aparelho que tinha maior pressão
também resultou na melhor eficácia do carrapaticida que ele comparou. Agora, a gente tem que estudar a questão que nós levantamos lá. Por observar que o animal estava mais inquieto, sendo, né, banhado pelo pulverizador de alta pressão, e os guias de bem-estar e uma norma de bem-estar animal também brasileira já falam. Então, a gente tem que propor um estudo sobre isso para poder avaliar se realmente esse pulverizador de alta pressão pode estar causando algum mal-estar. Uma coisa que a gente observou, colocamos aqui, mas não é nenhum dado que foi mensurado. A bomba costal apresentou a pior eficácia nos 2 estudos, né, mas ela chegou a ser superior a 90% no primeiro estudo, no primeiro experimento. No segundo experimento, ela não chegou a 90% em nenhuma das contagens, entendeu? Mas no primeiro estudo ainda foi bem próximo ao do pulverizador automatizado. E o pulverizador também foi bem próximo ao pulverizador de alta pressão. Mas ela apresentou menor pressão PSI, ou seja, mais um motivo, de repente, para ela não ter tido o mesmo resultado, porque a concentração do produto era o mesmo. O volume aplicado foi o mesmo. O que mudou, basicamente, foi a pressão da aplicação. Então, Boller e Martin, em 2007, também já falam da pressão para conseguir transpor as barreiras das dobras e pelos do animal, né? E vários pesquisadores, Furlong e Martins, Furlong 2007, Labruna 2008, Lopes e colaboradores, Rocha e colaborador em 2011, Rodrigues 2012, eles trazem informação de que a má aplicação, né, pode ser insuficiente e não uniforme. A bomba costal, ela tem esse problema, né, de muitas vezes ela não ser um tratamento muito uniforme e muitas vezes insuficiente. Porque banho mais lento, né? Ele foi 2,2 vezes mais lento do que o pulverizador automatizado e 73 vezes mais lento do que o pulverizador aqui, o de alta pressão e o automatizado. E sem falar na ergonomia. Essa aqui é uma questão levantada por vários autores, Amut, já em 87, Ida, em 90, Freitas, todos eles falam de deformação na coluna vertebral pelo uso contínuo e prolongado desse equipamento. Vai causando deformações ortopédicas. O pulverizador automatizado, resultado intermediário. Né? Ele teve ali um resultado intermediário, porém, muito próximo da alta pressão e muito próximo da bomba costal. Estatisticamente igual em quase todas as leituras. A pressão intermediária teve a pressão de 44,5, né? Então, todos aqueles autores que eu citei ali em cima falando sobre a pressão, talvez possa ter respondido por esse resultado intermediário, por isso que a gente está levantando muito essa questão de pressão. Foi o menor tempo, ele foi 30 vezes mais rápido do que o pulverizador de alta pressão e 70 vezes mais rápido do que a bomba costal. Isso gera economia. Você vai falar assim, às vezes tem um desperdício ali. Não, mas ele gera economia com mão de obra, que às vezes é o fator mais caro dentro de uma propriedade. O número de animais que você consegue aplicar o carrapaticida em um dia de trabalho é muito superior a você utilizando uma bomba costal. Evita os erros humanos de preparo de cauda carrapaticida, e também os erros na aplicação, porque principalmente com a bomba costal acontece muito. Já foram citados aqui por Rocha e colaboradores, Amaral e colaboradores, e Rocha, outro estudo de Rocha, aqueles que eu falava do estudo da pesquisa com os produtores rurais de Minas, né, que eles não têm noção, a maioria não tem noção de como preparar uma cauda bem feita e como aplicar da forma correta. E é automatizado, então a gente evita praticamente a mão do homem ali. E acompanha as tendências modernas, principalmente da agricultura, citados em Zig Hare,
Aurage e Sinhá e, desculpa, Danalaxmish, não sei produzir esse nome, não reproduzir. Mas eles já falam da otimização em processo de produção. Quanto maior você conseguir tecnificar, muitas vezes você melhora os processos e acelera os processos, né? Otimizando tudo. Sobre a diferença da eficácia no experimento, né, entre 1 e 2 dos carrapatos, principalmente observado lá no teste de imersão de adultos. No teste de imersão de adultos, a gente confirmou essa diferença da eficácia do carrapaticida entre os dois experimentos. A gente percebe que a gente chegou a 100% de eficácia em um estudo, e no outro a gente não chegou a 90%. Né? Então, pode ser explicado por cepas diferentes, com menor susceptibilidade, e também aquela questão das raças, porque um foi girolando e na outra propriedade rural foi cimental. Então, são todos aspectos que a gente tem que avaliar. Considerações finais. Mas uma coisa que a gente conseguiu observar, independente de qual unidade rural a gente fez o experimento, foi que o equipamento utilizado na aplicação do carrapaticida interferiu na eficácia. Então, esse é um dado que já é um sucesso para o nosso experimento. O pulverizador de alta pressão foi o melhor resultado em relação à eficácia, né? Contudo, o pulverizador automatizado apresentou resultados satisfatórios de eficácia, somado a outros aspectos positivos relacionados à ergonomia, preparação da cauda e menor tempo de aplicação. A questão do menor tempo de aplicação já gera uma economia profunda numa propriedade rural. Se um proprietário tiver condições de utilizar o produto via esse equipamento, ele tem uma economia de mão de obra muito grande. E a bomba costal apresentou o resultado na menor eficácia do carrapaticida e maior tempo de aplicação dos carrapaticidas dos animais, sem citar aqui a questão da ergonomia, porque eu não tinha dados específicos para colocar, mas que é muito ruim, porque eu usei, eu apliquei, é muito desconfortável. É isso aí, gente. Vocês têm alguma pergunta? Muito obrigado, Nélio. Gente, gostaria que agora vocês perguntassem para eles. E aí, pessoal, olha só, uma Cristiano coisa está dando... Opa, obrigado. Uma coisa que eu acho interessante da gente conversar assim, e talvez até pensar em links que poderiam surgir, né? É que realmente existe uma carência muito grande em trazer tecnologias, tecnificar o processo de manejo de maneira geral dentro de uma propriedade rural, né? Esse aqui foi um exercício para tentar validar essa tecnologia que, embora a gente observe ali que cabe processos ali para a gente de repente alterar e tentar aperfeiçoar o equipamento, de maneira geral, ele já deu um resultado muito interessante. Percebam lá, enquanto você gastava 3 minutos ou 5 minutos para tratar cada animal, com esse equipamento a gente consegue tratar cada animal em 4 segundos, né? Enfim, são melhorias aí, que, sem falar da ergonomia, não está muito próximo ao produto químico, né? São algumas vantagens que a gente tem. E aí, de repente, até por fugir da nossa área, né? Vocês poderiam fazer perguntas, mas também pensar assim, ó, o que a gente pode fazer, sugestões de materiais ou curiosidades sobre os materiais que poderiam, de repente, até fomentar ideias para novas adaptações, melhorias e tentar melhorar o equipamento, enfim. É só jogando isso aí para uma provocação salutar para vocês, para de repente tentar Materiais, de forma hidráulica, tudo, né? A gente está aceitando sugestão. Mais alguma dúvida sobre por que do uso de algum material, ou sei lá, até mesmo dúvidas sobre carrapatos que vocês queiram entender? E Pergunta, gente. Podem abrir o microfone e perguntar. Muito obrigado aí pelas considerações do Cristiano. Ninguém, gente, vai perguntar? Neilton, Pedro, Werley, Canoeli, Alcione. Valeu a dica aí, Cristiano.
Bem interessante o comentário. Só fazer um comentário breve de Neilton, por favor, Neilton. tudo aquilo que eu observei que foi exposto aí pelo Nélio. Lógico, você até deixou bem claro, né, que foram várias variáveis que você aí teve que, ainda tem que considerar, por exemplo, o tipo de gado. Tem uma situação que você também chegou a comentar, mas não sei qual foi o fundamento da escolha desses lavadores de alta pressão para aplicar, porque a recomendação da maioria desses lavadores, inclusive, é para que não se faça uso em animais, não é? E aí, por que a escolha de se utilizar esse tipo de equipamento? Lógico, você até já colocou aí que tem uma preocupação posterior, né, com relação à pressão exercida, que o animal acaba ficando um pouco mais agitado. Mas por que escolher se os fabricantes desses tipos de equipamento eles recomendam não utilizarem animais? Neilton, na verdade, porque já existe o uso em propriedades rurais. Nós não partimos de utilização de nenhum equipamento que não seja utilizado. Ele é principalmente indicado para não utilização em animais pequeno porte. Animais de grande porte, ele vem sendo utilizado. Talvez não seja a indicação, mas nós partimos de observação de materiais, de equipamentos utilizados em propriedades. Entendeu? É por observar ali o que está sendo utilizado na propriedade. Por exemplo, aqui na parte de Goiás, vamos colocar do Paraná para o norte do país, usa-se muito a bomba costal e está se usando muito a VAP. Ou, às vezes, um similar a VAP que é feito com motor na própria unidade da fazenda, porque você consegue ter uma caixa d'água maior para você fazer a cauda. Mas no sul do país, não. No sul do país, eles já usam mais aquele banho de imersão, aquela piscina. Então, nós partimos da escolha disso por observar que são os equipamentos mais utilizados aqui. Caio, não estamos te ouvindo. Oi, estão ouvindo agora? Agora sim. Beleza. Um comentário interessante em relação a isso também, e boa colocação, né? É que essa dificuldade, nem a bomba costal, nem o de alta pressão, eles são feitos para esse fim. Né? A bomba costal ela é feita para aplicação de pesticidas na agricultura, né? Em pequenos cultivos e tudo mais, e o pessoal adapta o equipamento para fazer a aplicação em bovinos. O pulverizador de alta pressão, a mesma coisa, né? Ele é utilizado mais para lavar estruturas físicas e tudo mais, né? E o pessoal adapta isso. A gente tem que lembrar que, por exemplo, o Nélio mostrou os estágios do carrapato. Aquelas larvas bem pequenininhas, elas ficam muito ali entre as dobras da pele, tem pelo. Então, quanto maior a pressão, maior é a chance do produto que age por contato vencer essas barreiras físicas do pelo, das dobras, para que ele entre em contato ali com o carrapato e tenha um efeito, né? Então, por isso que o pessoal faz essas adaptações. E, assim, em termos de eficácia, se você for ver nos dois estudos, a maior pressão foi o que conferiu maior eficácia. Né? Então, a gente imagina que existe uma correlação entre pressão e eficácia, uma vez que o melhor equipamento foi o que teve maior pressão e o pior equipamento foi o que teve a pior pressão. Né? Então, essa é uma coisa aí para pensar. Tá? E então, só comentando em relação a isso, e de fato, o único produto aqui que, embora a gente esteja validando, né, não tem nenhuma pesquisa científica validando ele ou comparando os equipamentos, o único que é feito e indicado exatamente pensado para uso na aplicação do bovino, desse estudo, é o automatizado. Né? Então, tem uma empresa por trás disso e essa empresa desenvolveu esse equipamento e vende com esse fim. Então, foi tudo pensado para a utilização em bovino, diferente dos outros dois. Né? E a ideia que a gente queria fazer, a gente não partiu do pressuposto de ser indicado ou não ser indicado. O que vem sendo utilizado nas fazendas? Né? Então, vamos comparar o que já vem sendo feito e vamos entender a eficácia de cada um. E isso abre agora uma série de possibilidades para melhorar o automatizado,
ver se aquela inquietação do alta pressão, de repente, é por conta de algo que impacta no bem-estar animal, e a gente vai ter que bolar formas para mensurar esse impacto no bem-estar animal. Enfim, vai abrindo um leque de outras opções para a gente ir avançando. Mas foi boa pergunta, mas é isso. A gente não partiu do nada, a gente escolheu mesmo equipamentos que já estão sendo utilizados nas propriedades rurais. A gente está pensando na sequência agora, desenvolvendo um outro equipamento, tá, que também é utilizado. E uma coisa que a gente pode investigar também, né, eu já até levantei isso, a gente tem pulverizadores com pressões que vão dar menos de 700 PSI. Então, de repente, a gente pode, do automatizado, que era 40 PSI, para o outro 700, é uma distância muito grande. Então, aumentar a pressão talvez seja importante, mas a gente não precisa aumentar tanto assim. Talvez uma que tenha 300 PSI, sei lá, 150 PSI, já confira um bom resultado para a gente, já vai gerar uma pressão maior. Mas aí, esse foi de fato que a gente não encontrou nenhum outro estudo na literatura que compara a eficácia dos equipamentos. Geralmente é muito focado na eficácia do produto, e a gente começa a entender a partir daqui que o equipamento também tem uma responsabilidade muito grande. E aí esse foi um primeiro estudo, embora pareça óbvio, né, até hoje ninguém tinha feito, e a gente também, né, não tinha pensado, né, a ideia do estudo veio até por conta da empresa, e a gente entendeu a partir desse estudo, né, que existe uma carência que a gente precisa aprofundar mais. E se a gente pegar aquele gancho que eu comentei, que a área agrícola sempre avança mais, na área agrícola a gente tem bastante estudos com comparação de equipamentos. E aqui ou desenvolvimento de tecnologias automatizadas, avaliações para ver se a pressão aumenta ou não, a eficácia. E aqui na área veterinária a gente ainda tem uma carência nesse tipo de investigação. Mais alguma pergunta? Comentou, professor Caio, no caso da alta pressão, eu poderia estar tendo uma lavagem e não um efeito em si do carrapaticida, então. A gente levanta essa hipótese também, mas acontece o seguinte: a gente descarta um pouco isso, porque como ele deu eficácia no dia mais 28, o dia mais 28 é carrapato que subiu no animal depois do tratamento. E se ele está tendo um efeito no animal que subiu, isso aí é por conta do residual do carrapaticida. Então, de alguma forma, aquele carrapaticida fica mais impregnado. Porque, assim, o carrapato, como o Nelly falou, o ciclo de vida dele sobre o animal demora 21 dias em média. Então, se ele subiu lá no dia 1 do tratamento, e aí a gente teria larvas ali que poderiam ter sido, sim, removidas pela alta pressão. Mas existem algumas larvas ali que sobem depois desse dia, porque são aquelas que vão ser carrapatos contados pelo Nélio na contagem do dia 28, vão estar naquela fase de desenvolvimento. Se no dia mais 28 a gente tem e é no 28 que a gente começa a ver ele se distanciando mais ainda em relação à eficácia, né? Então, possivelmente é pelo residual do produto, que de alguma forma ficou mais impregnado, chegou mais em contato. A gente não descarta essa questão de poder remover poder atuar removendo o carrapato, né? Mas a gente minimiza essa possibilidade de não atribuir essa maior eficácia por conta da eficácia nas contagens mais elevadas. Tem um estudo aí que foi contagem até o dia mais 35. Então, são carrapatos que subiram no animal depois. E o que está fazendo efeito ali é o período residual do produto sobre o animal. E aí, talvez esse residual, o segredo é a pressão para fazer com que esse produto chegue ali naquela dobrinha, embaixo dos pelos, né, e tenha residual ali, que é o local onde o carrapato vai querer se fixar, né? Aquela pele um pouquinho mais fina, aquele local ali onde tem uma dobrinha um pouco mais vascularizado, que ele vai ter mais acesso, ou um acesso facilitado para os vasos linfáticos e sanguíneos, né? Para fazer a hematofagia. Então, assim, a gente não descarta, mas a gente acredita que isso não seja
pode até acontecer, mas não seja o principal fator que potencialize a essa eficácia, né? Essa lavagem, mas sim uma maior impregnação e que o produto chegue em alguns lugares que com a bomba costal ele não chega. A bomba costal, sabe quando a gente percebe assim, quando você está andando e está aquela chuva bem fininha, ou então até aqueles pulverizadores para refrescar o ambiente que joga aquela névoa? Na bomba costal, o que a gente observa é mais isso. Então, realmente não tem força, não tem pressão para chegar em alguns locais ali no animal, sabe? Mas muito boa colocação, nós já até discutimos isso no laboratório. Isso, você está levantando aspectos aí que realmente a gente discute e que é ponto futuro para a investigação. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguém? Vou perguntar. Tudo bem, então eu gostaria de agradecer novamente vocês. Foi bastante diferente do que o que a gente normalmente tem aqui. E por isso mesmo foi muito legal. O André ficou de mandar algum certificado, alguma coisa, só para eu saber se eu preciso lembrá-lo. Eu acho que a gente nem chegou a conversar sobre, não, mas, Cristiano, obrigado pela referência. Nélio, clica no link aí, já salva aí, para a gente ter. Obrigado, pessoal aí. Obrigado, Neito, pelas perguntas. O pessoal que está colocando aqui no chat agora. Obrigado, professor. E aí, em relação ao André, a gente não chegou a combinar, não, mas acho que principalmente aí para o Nélio, né, que está fazendo mestrado, vai prestar o doutorado, né, e está construindo o currículo, e é importante nessas etapas, se puder ter uma declaração, alguma coisa aí, a gente agradece. Vou pedir para ele providenciar, então. Uma última pergunta de última hora do Cristiano. Então, Cristiano, esse trabalho ele já está com o revisor de inglês, né, para fazer a revisão final. O Nélio qualificou, tem mais ou menos 2 semanas. Depois da qualificação, a gente ajeitou com as considerações da banca. Já está com um revisor e acredito que até final desse ano, no máximo em janeiro, ele já vai estar submetido para publicação. Tá joia? Pessoal, e hoje vocês ficaram aí talvez um pouco mais tímidos e tal, até porque foge muito, mas a gente está à disposição aqui. A UFG está de portas abertas para vocês aqui na Escola de Veterinária. Se tiverem ideias ou quiserem pensar em inovações, parcerias, a gente está aberto aí também a sugestões e possibilidades de trabalho em conjunto. Tá? Se quiser ir lá conhecer, a gente trabalha com outros químicos, desenvolve produtos base natural, para tentar diminuir a quantidade de produtos químicos na natureza. Tem vários trabalhos sendo desenvolvidos no nosso laboratório. Outros produtos, né, biológicos, que não utilizam químicos. Bom, muito obrigado, gente. A gente que agradece. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Tchau, tchau.